noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa, como todas as segundas-feiras, através do seu televisor e do seu computador. É um prazer, é uma honra, é uma delícia estar aqui toda segunda-feira, sabendo que você está aí, desse lado, torcendo para o nosso sucesso, torcendo para que os nossos debates aqui repercutam na sua vida, na sua existência, nos seus relacionamentos, o que é muito bacana. E a gente sabe o que acontece, a gente sabe porque nós estamos juntos pelas redes sociais. Mais que isso, nós estamos juntos na energia que move esse programa. O programa de hoje é um programa muito bacana, muito especial. Quero te convidar para uma reflexão. Hoje, quero que você sente na sua poltrona mais confortável, convide as pessoas que você mais gosta e assista conosco um discurso que você tem todo o direito de contestar. Mas você também tem todo o direito de se espelhar. Mais que isso, você pode aprender, ainda que você não acredite que é possível. Ui, parece muito complicado, não é? Mas eu quero saber de você primeiro o que você acha. Existe sucesso? O que é esse tal de sucesso? Como é que a gente faz para alcançar? É tão fácil? É simples? Existe uma fórmula? Eu conheço alguém que disse que existe. E aí, nós vamos falar sobre isso. E eu quero você comigo, porque nós vamos falar sobre a fórmula do sucesso. Se ela existe, para que existe, para onde nos levará e como encontrar, com quem buscar essa fórmula. Para falar desse assunto, eu tenho aqui no meu estúdio 3 pessoas que eu tenho certeza absoluta que sabem tudo a respeito desse tema, sob a ótica deles. Então vamos discutir com eles se é possível mesmo e se existe mesmo essa tal fórmula do sucesso. Para comigo, aqui nessa discussão, vou começar hoje, excepcionalmente, por aquela ponta ali, ó. Mostra ele para mim. Olha o samba que eu tô dando no meu cinegrafista. Corre lá, Bruno. Aí, e o Bruno vai mostrar. Ali, à minha frente, já dispensa apresentações, Marco Meda. É meu amigo, é coach, é pai da Isabela, marido da Josi, enfim, é nossa casa aqui, o Sexo, Arroz e Internet é sua casa, é casa do seu sucesso e hoje eu quero aprender sobre ele com você, Marco. Obrigado por ter aceitado o meu convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Mara, e vamos conversar um pouquinho para entender se existe ou não existe a fórmula e qual é a fórmula possível para se atingir o sucesso. Você vai ter que me convencer. Primeiro eu quero saber o que é, e depois eu quero saber como eu alcanço e se eu não posso alcançá-lo, por quê? Tudo isso a gente vai discutir. Perfeito. Porque à frente dele ele trouxe alguém que ele nomeou, ou que ele escolheu, ou que fez por merecer, tudo isso a gente vai entender, para ajudá-lo nessa tarefa de desvendar os segredos do sucesso. Robson Binhardi, acertei o sobrenome? Certo. É isso, Robson, que é staff, que trabalha, que é a mão de obra, saco de pancada, amigo, colaborador, enfim, do Marco Meda e dos treinamentos que ele realiza, e esse do sucesso é apenas um deles. A gente vai falar disso. Obrigada, Robson, por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo hoje no Sexo, Arroz e Internet. Muito bom, prazer estar aqui presente. Vamos debater sobre esse assunto. Vamos que vamos? Vamos lá. Então tá bom. Aí, aqui do meu lado direito, por último, mas não menos importante, Lucas, que antes de ser staff também do Marco no treinamento, ele é bailarino. E aí, de sucesso, a gente entende, não é, Lucas? Com certeza. Super obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar comigo aqui no Sexo, Arroz e Internet. Bora lá falar de sucesso? Bora lá. Então, tá bom. Porque aí, antes que a gente comece essa discussão, eu sei de uma pessoa que está doida para falar, para participar desse nosso bate-papo aqui. Vitor, tem algum recado para mim? Boa noite, pessoal aí dentro. Queria dizer que eu também estou super curioso para saber qual que é essa famigerada fórmula do sucesso. Boa noite pro pessoal aí. E, além disso, eu gostaria de fazer um convite a quem está assistindo a gente a participar online pelo facebook.com/programa-sai. E lembrando que as participações, comentários, dúvidas, etc., são feitas somente pela internet, porque o nosso telefone 21 11 21 33 está reservado para o sorteio, que, como eu sempre faço, vou passar aí para você explicar o que vai ser. É isso aí, ó. E se você quer participar, liga pra cá, você vai ser sorteado e você vai ganhar, sabe o quê? Claro que você sabe. Esse é o único programa que te dá um livro de presente. Não é bacana? Eu acho muito bom. Se eu gosto de ofertar, imagina você de ganhar. Então liga, participa e mais que isso, tira suas dúvidas. Hoje nós vamos saber por que algumas pessoas fazem e outras não. Sucesso. Vamos lá? Vamos começar, Marco? Afinal de contas, o que é esse raio de sucesso que todo mundo persegue? A grande verdade, Mara, é que as pessoas têm vontade de atingir o sucesso,
mas muitas vezes não atingem o sucesso porque elas não definem o que é sucesso. Exato. Simples assim. Então elas possuem ideias, elas possuem desejos, elas possuem vontades, elas possuem uma vaga visão do que querem, só que tentam tudo ao mesmo tempo, querem isso, querem aquilo, isso, mas não definem um foco. E sem um foco, sem um caminho definido para onde você vai, o que você quer, onde você vai atingir, você começa a fazer tudo pela metade, começa a fazer um pouquinho de cada coisa, desiste das coisas no meio do caminho, porque para atingir sucesso não é fácil, e aí as pessoas acabam se perdendo. Então, sucesso nada mais é do que uma estratégia muito bem clara, muito bem definida do que você quer e aonde você quer chegar. Uma vez que você define um caminho claro do que você quer, onde você quer chegar, existem maneiras de fazer isso. Existem maneiras mais longas, maneiras mais curtas, existem estratégias e, obviamente, existem modelos. Entendi. Modeladas de outras pessoas que atingiram o sucesso. Que é exatamente um resumo, muito bem resumido, daquilo que você faz, o que você oferece nos seus treinamentos. Isso. Mas antes disso, filosoficamente falando, Marco, quando você fala que a pessoa não define o que é sucesso, ela não define o que é para ela o sucesso, Isso. é isso? Então eu estou entendendo que o sucesso não pode ser generalizado, o que é Não. sucesso para um pode ser não sucesso para outro. Com certeza, porque depende do que cada um está buscando. Uma coisa simples, talvez algo que você deseja material. Pagar a última parcela do carro ou comprar um carro novo. Pode ser um sucesso para você. Sucesso para você pode ser os seus filhos entrando na faculdade daqui 10, 15, 20 anos. Sucesso para você pode ser uma saúde plena. Precisa definir claramente o que você quer. E na hora que você começa a definir, você vai criar as estratégias para atingir isso daí. Agora depende de um monte de outros Então a fatores. gente não está está falando só corporativamente, a gente não está falando só de empresas, a gente não está falando do sujeito que está pleiteando subir de cargo, de ser promovido, de ser chefe do chefe, ou qualquer coisa assim. Nós estamos falando também de sucesso na vida real, vamos colocar assim. Desenvolvimento no dia a dia. pessoal. Entendi. A pessoa atinge sucesso na hora que ela começa a enxergar um processo passo a passo de se autoconhecer, saber onde estão os seus limites, o que ela precisa preencher de competências e conhecimentos, e aí ela começa a se desenvolver. Entendi. Na hora que ela começa a se desenvolver, ela começa a atingir algumas coisas, ela começa a receber algumas coisas na empresa, em casa, nos relacionamentos. Então, o sucesso pode ser dividido em várias áreas. Tá, então assim definido, eu queria passar para o Robson e perguntar para ele assim, porque eu estou vendo, você está usando uma camisa de uma empresa. Sim, sim. É uma empresa para a qual você trabalha, é sua, como é que funciona? Essa empresa é minha, né? Ela foi criada e depois o desenvolvimento dela foi baseado num processo de coaching, né? Com o Marco Meda, que a gente trabalha com coaching. Jura? Juro. Eu já ia dar uma bronca nele falando que ele estava fazendo um puta de um jabá aqui com a camisa dele, com a empresa dele, porque eu ia linkar. Na verdade, o que eu ia te perguntar nem era se estava relacionado com o aprendizado junto aos treinamentos e tal do Meda. O que eu ia te perguntar é se, na sua concepção de sucesso, que agora eu sei, é pautado na definição que o próprio Marco deu, se você ser staff, trabalhar com ele, também é uma forma de sucesso para você. Sim, sim, com certeza. É porque a gente aprende, né, vê isso na teoria e participa do desenvolvimento das pessoas e vê elas atingindo o sucesso para elas. Primeiro, facilitando para elas visualizar o que é sucesso para elas, porque às vezes muitas pessoas não sabem nem o que seria um sucesso para ela, né? Então, a gente, nesse processo de desenvolvimento, a pessoa visualiza o que é o sucesso para ela, traça metas, né, para atingir um objetivo fim dela, que é o sucesso, né, para ir gerando mais objetivos. Entendi. E daí você me deu, já telegrafou no começo, que a sua empresa é um resultado desses treinamentos, da sua vivência nela aí. Eu quero falar disso, porque eu acho que é esse tipo de resultado que as pessoas precisam saber que existe. Porque uma coisa que a gente precisa deixar bastante claro aqui, o programa vai falar sobre sucesso, nós estamos falando sobre sucesso, é o tema do programa, mas a gente não pode perder de vista que nós estamos aqui com 3 membros de uma mesma empresa, que é de coaching, que é de treinamentos e que visa preparar você para isso, para esse sucesso que vamos discutir. Então, nós estamos falando de coaching. E aí nós vamos ter que definir já qual é a diferença do coaching, qual é a diferença do profissional de psicologia, qual é a diferença dos profissionais que fazem só brincadeiras recreativas, como é que é? Esqueci o termo, mas enfim, dessas pessoas que fazem esse tipo de treinamento e acabam desvirtuando o verdadeiro valor dos profissionais como você. Estou falando porque fiz o curso do Meda. Já vou falar disso. Quero saber como é que um bailarino foi parar nessa fria. É uma coisa surpreendente, porque eu sou professor de dança de salão
E pela forma de ser e estar me formando coaching, está me trazendo benefícios de conhecer quem eu sou, para eu estar me transformando. Isso está me abrindo um leque para que eu possa estar querendo alcançar o meu sucesso. Eu tenho que te dizer, Lucas, do fundo do meu coração, que eu acho que de todas as pessoas que eu já cruzei, que fez algum treinamento de coaching, te julgo mais perfeito, mais próximo da perfeição. Vou te explicar por quê. Porque o conhecimento do próprio corpo, da forma física, e isso a dança te exige, né? É um passo enorme. E muita gente, quando dá esse passo, para nele. Né? E esquece de desenvolver outras capacitações, outras competências que são intelectuais e que o coaching está te dando. Então você vai ficar um avião, colega, desculpa aí, a gente vai ter que... Marco, olha a concorrência, Marco. Marco, explica pra gente e para todo mundo que está em casa, afinal de contas, o que é esse tal de coaching? Eu vou fazer um treinamento com você, são só brincadeirinhas recreativas? Não. Coaching é um processo. Coaching é um processo de desenvolvimento que visa potencializar capacidades, recursos, competências, emoções, potencialidades de um indivíduo, de uma pessoa. Então existem duas maneiras de se fazer isso. Uma maneira que são sessões individuais, na qual eu trabalhei com o Robson e trabalhei com o Lucas. Eles iam até meu escritório, a gente realizava sessões semanais, individual, de 1 hora, analisando todas as competências que eles possuíam e aonde eles queriam chegar, ponto A e ponto B. Baseado nesse processo todo, a gente vai construindo um passo a passo de caminhos, analisando riscos, analisando cenários, ousando a sonhar com o sucesso. E aí, na hora que você ousa sonhar com o sucesso, então tá, vamos colocar na prática e vamos fazer isso acontecer. Há 2 anos atrás, a Inove Construindo era um sonho. Hoje, esse rapaz é um empresário, tem uma empresa, tem funcionários, ou seja, atinge o negócio. Então, existe essa maneira que é individual. A outra maneira que faz parte do nosso trabalho, então, são os nossos treinamentos, que têm como pano de fundo as estratégias de coaching, mas são treinamentos em grupo, como se a gente chamasse de team coaching, um coaching de equipes, várias pessoas ao mesmo tempo, alavancando dentro delas também potenciais e recursos positivos, na qual os dois trabalham com a gente como staffs, uma vez que eles já conhecem a linguagem do coaching, já conhecem a metodologia dos nossos treinamentos. Quando eu e a Josi, quando nós montamos o nosso método, eles estavam juntos com a gente. A primeira turma, os dois participaram. Então é um projeto de longa data, onde você vai transformando pessoas e vai sendo transformado. Processo esse que você também teve que se submeter antes de desejar e ter o sucesso que você tem hoje com o Meda Training, ou não? Sem dúvida alguma, porque assim, a gente vai experimentando o fracasso. E vai bater na cabeça e vai errando, vai bater na cabeça e vai errando. Até que uma hora cai, vem uma luz e vem uma possibilidade. Opa, peraí, o que fizeram para atingir o sucesso? O que pessoas fizeram para deixar de experimentar o fracasso e começar a atingir o sucesso? Qual será o caminho? Será que existem modelos, padrões, estratégias mentais para isso? Estratégias de comportamento? Essa é a ciência do coaching. Modela pessoas de sucesso, cria-se ferramentas práticas que se faz numa sessão ou num treinamento, como você fez comigo lá em Serra Negra, e aí a gente vai entregando ferramentas e isso vai se desafiando e a pessoa vai entendendo o passo que ela precisa dar rumo a um negócio lá distante, talvez, ou próximo, chamado sucesso. E aí a gente tem que fazer o coaching parar de falar também, né? Vamos combinar? Porque eu quero entender de você, depois do intervalo comercial, que a gente vai ter que sair agora, Meda, é assim, ó, na verdade, se você tem um pouco de complacência com as pessoas que não acreditam com o processo de coaching, porque eu tenho, vou explicar por quê, porque tem muito charlatão por aí. Tem muita gente fazendo o que não deve em nome daquilo que não pertence a ele, que ele não tem nem capacitação para tanto. Então, depois do intervalo comercial, eu quero saber, você escolheu bem o seu coach? Você nem sabia o que era isso? Então, a gente vai saber por que o Meda recomenda o Meda Training, que é o dele. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já com você. Tem tanta dica bacana. Fica com a gente. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A vontade de continuar é o que inspira. E você respira. Dentro de cada um existe uma incrível capacidade. E a cada passo, mais curta é a distância entre você e o desafio. Porque quando o corpo está em movimento, a saúde corre solta. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano.
Eu acredito. Há 3 anos já. Muito legal, muito Pra mim foi um incentivo. Te dá vontade, né? E você vê o resultado. Muito. Vem quase toda semana. Acho que se sentindo isso é maravilhoso. Poder perder peso. Meninas. Super resultado. Tipo satisfatório. Foi muito bom. De estria também. Muito bacana. 14 quilos. Sem dor alguma. Também emagreci muito, né? E você vê o resultado ali na hora, né? A TV Mais está presente no seu dia a dia, levando informação, entretenimento e muita diversão. Fique ligado em nossa programação diária e diversificada, aqui no canal 22. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e já que a gente está falando de sucesso hoje, já que a gente está falando de se encontrar nesse sucesso, eu vou dar uma dica feminina para você. É muito difícil para nós mulheres alcançarmos qualquer tipo de sucesso se a gente não estivesse gostando. Começa daí. Deve ser para os homens também, mas para a mulher é muito mais difícil. Sabe aquele dia que você acorda e não está nada bom? Nada. Você olha no espelho e fala, meu Deus, quem é você que está me olhando desse jeito, com essa cara toda amassada, com esse cabelo desgrenhado, com essa unha mal feita? Para de se acusar. Cuida disso. Sabe o que você pode fazer? Dá um pulinho lá no Estúdio DK. Vou te dar um conselho e uma dica bacana. Procura a Denise Kia, ou a Daniela, ou a Fernanda. Elas estiveram todas aqui no programa, vocês já conhecem, já são íntimas. Chega lá e diz assim, eu quero um tratamento completo. Quero sair daqui linda, quero sair daqui me sentindo muito bacana. O Estúdio DK vai fazer isso pra você, vai cuidar da sua unha, da sua pele, do seu cabelo, da sua maquiagem, da sua autoestima. Ainda vai te dar um cafezinho super bacana e você vai se sentir em casa. Ah, você não pode? Não tem tempo para ir até a João Godoy? Dá um pulinho no Shopping Santa Úrsula, que lá está aberto às segundas-feiras e antes do horário comercial. Olha que bacana! O Estúdio DK cresceu e o amor por você também. E assim você está muito, absolutamente bem servida em termos de beleza. E aí é só correr para o sucesso. Combinado? Então, bora lá. Você já tinha ouvido falar de coaching antes de ouvir falar de Marco Meda, Robson? Um pouquinho antes. E qual era a impressão que você tinha antes? Foi uma desconfiança o primeiro impacto, né? Porque eu estava procurando cursos de desenvolvimento pessoal, né? Mais direcionado em algumas competências e de repente eu deparei com um coach, né? Que abrange uma grande gama de competências, né? Aí eu fiquei interessado e quis pagar para ver, né? Fui fazer um treinamento lá em São Paulo e fiz o treinamento básico, que é o pessoal, né? O coach pessoal. E aí acabei gostando. Valeu a pena, é muito transformador o processo de coaching. E aí a sequência foi com o Marco Meda, né? Que ele já foi até seguiu a graduação total. Aí te levou a mais além, né? Para quem não sabe, tá em casa, coaching em inglês quer dizer treinador, né? Então, assim, é um treinador motivacional. A gente vai falar disso também, mas antes o Vitor quer falar comigo. Vitor, tem alguém na rede querendo falar com a gente? Ó, temos aqui um recado da Marla Facchini, que acompanha sempre a gente, né? Ela disse que já fez um curso do Marco Meda, que ela super indica, diz que é uma grande pessoa ao lado da Josi. Manda um forte abraço da Marla, do Léo e do Miguel. Ai, que bonitinho. Um beijo para os três. Mais alguma coisa, Vitor? Além disso, a gente queria saudar aqui o pessoal que está assistindo a gente de vários cantos do nosso estado e do país. Temos o Odair, a Vanessa, que está lá em Uberaba assistindo a gente, a Marô, a Renata e a Gabriela, que está assistindo a gente de Uberaba também. A Gabriela Galdino, por acaso? Ela mesma. Minha nora, gente. Gabi, um beijo. Ó, vai arrumando as malas que quarta-feira a gente vai rumo a São Paulo para o seu crescimento pessoal, para o seu congresso, combinado? E eu vou de carona, porque sogra que é sogra participa, né não? É muito bacana ter você com a gente, tá bom, Gabi? Um beijo. Vamos voltar aqui. E você tinha ouvido falar? Porque vamos começar assim, ó. Vamos partir do princípio, aquele que eu te falei, que geralmente quem cultua o corpo, quem cuida com a dança, seja com prática física, educação física, com fisiculturismo, seja lá o que for, tende, não estou dizendo que é uma regra, a só focar nisso. E aí não se preocupa com essa coisa do desenvolvimento intelectual, emocional e etc. Então, antes desse processo todo, você já tinha ouvido falar de coaching? Porque eu tenho certeza que em casa muita gente não tinha. Não, eu não tinha, eu não fazia a mínima ideia do que seria. Para mim, era dar aula e simplesmente dar aula, e era só aquilo, mais nada. Até que eu recebi um convite e falaram para mim, Lucas, vai lá fazer esse tal de coach com o Marco Meda. Quem que é esse cara? O que esse cara faz? O que é coach? Não, Lucas, faz. E eu fiz.
Fiz há 4 anos atrás. Ah, então você foi aluno dele. Eu fui Diferente aluno. do Robson, que foi fazer um curso em outro lugar, depois voltou e se associou. Correto. Como parceiro e de trabalho. Isso, eu fui como aluno, fiz o treinamento belíssimo, onde eu percebi... Você está sendo pago para falar isso, né? Ele te ameaçou, né? E você vai lá, você vai ter que falar bem de mim, é isso, Lucas? Bem, na realidade eu não vou falar bem dele, eu vou falar bem do que fez pra mim. Legal. Ok? E o que foi feito no treinamento foi uma coisa fantástica, porque eu comecei a descobrir que eu posso ir além da dança, que eu posso ir além de mim, que eu posso me transformar e eu posso ajudar pessoas a se transformarem. Que acho que é a melhor parte, a parte mais bacana disso. Eu queria fazer um depoimento, aproveitar esse momento nosso aqui. Quem assiste o Sexo Arroz Internet, quem me segue na rede social, quem me conhece pessoalmente, sabe que eu tenho um princípio único para fazer as 3 coisas. Para viver a minha própria vida, para usar a rede social e para apresentar o meu programa. Eu só falo daquilo que eu acredito. Eu só falo daquilo que eu aposto. Eu só falo naquilo que eu já experimentei. Então, eu já tive a oportunidade, Marco, de te receber aqui. Ele sabe disso, você daí de casa sabe também. Sou madrinha espiritual do primeiro lançamento do primeiro livro do Marco. Mas não tinha ainda, até algum ano atrás, mais ou menos, testado esse método que ele tanto apregoa, tanto fala e que eu tanto duvidei na última vez que você esteve aqui no programa como psicóloga que sou. Aí ele me desafiou, ele falou, Mara, então vamos lá, com todo o seu conhecimento de psicologia, com toda a sua criticidade, vamos fazer o treinamento. E eu fui à Serra Negra, que é quase que um quartel-general desse seu treinamento, para fazer esse treinamento, como chama esse específico que eu fiz? É o Leader Mind Extreme. Leader Mind Extreme, que são 3 dias, a gente começa na sexta-feira e sai de lá na sexta-feira à tarde, e sai de lá no domingo ao meio-dia. E só por essa razão é que esses 3 estão aqui hoje, porque eu testei, aprovei, gostei e vou fazer os próximos. Então, eu não só recomendo, e não parece uma coisa de amigo, eu só trago amigos aqui, é claro, mas eu só trago amigos quando eles têm alguma coisa muito bacana para falar pra gente, as quais eu acredito. O que o Vitor quer comigo? Tem alguma coisa para soltar? Então, já sei, solta um pouquinho para você entender melhor do que a gente está falando, do que é esse Leader Mind. É o Extreme que você trouxe? Essa é a primeira versão. A primeira versão? Mas é lá em Serra Negra. Então, dá uma olhadinha e dá uma olhadinha no lugar. Mostra aí. Deu alguma coisa errada, a gente pode continuar conversando? Vamos continuar conversando. O programa ao vivo é isso e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, baseado nesse meu depoimento, Marco, eu queria te dizer, primeiro, queria que você soubesse a minha opinião, porque eu não te dei o meu feedback. Segundo, eu queria entender como nasceu esse seu treinamento. Porque eu tenho que te confessar, eu fiz outros treinamentos e conheci outros coaches, direta e indiretamente, o suficiente para não fazer nenhum tipo de propaganda deles. Então, eu quero entender da onde surgiu esse seu método que me seduziu. Perfeito. Foi assim, já tinha um bom tempo, talvez 10, 12 anos, que eu trabalhava com consultoria, viajava o Brasil inteiro, longe de casa, longe da esposa, o filho crescendo, experimentando uma vida difícil, complexa no relacionamento, falta de grana total, e aí a sensação clara é que sempre faltava alguma coisa. E aí começou a surgir, há muito tempo atrás, começou a surgir muito essa linha de trabalho de autodesenvolvimento. É muito pejorativo ouvir falar sobre autoajuda e muita gente critica o conceito da autoajuda porque você se ajudar sozinho é um caminho, é um processo. Mas a hora que você encontra alguém que te conduz, que te bota dentro de uma carruagem e te conduz de um ponto A ao ponto B, o chamado coaching, e te conduz para alguns caminhos e abre visões, isso facilita um monte de coisas. Quem conhece meu trabalho tem um vídeo no YouTube que eu conto um pouquinho de um mentor que eu tive em uma ocasião, um cara do Rio de Janeiro que veio para Ribeirão Preto, e aí eu estava começando a escrever meu primeiro livro, e ele começou a me dar um monte de ideias, eu já era consultor, viajava o Brasil inteiro, ganhava uma mixaria, e ele começou a falar do tal de coaching, e a gente começou a estudar sobre isso. Naquele momento eu fui buscar uma das melhores certificações que tinha no Brasil. Vendemos um carro, R$40 mil, para fazer todas as certificações que eram possíveis no Brasil. Buscamos as melhores certificações fora do Brasil, e aí nós começamos a trabalhar. Quando eu falo nós, sempre no plural, porque sempre eu e a Josi, minha sócia e minha esposa, já esteve aqui, então ela abandonou também o trabalho dela, uma carreira de 12 anos que ela tinha como coordenadora pedagógica, aí eu encerrei uma consultoria que eu tinha com outros sócios, e assim montamos uma empresa que ia fornecer coaching e desenvolvimento
pessoal e corporativo. Começando a desenvolver coaching com as pessoas e buscando cada vez mais formações, conforme a gente ia atingindo o resultado e o sucesso, a gente ia modelando isso num método. E aí nós criamos um método muito pautado onde eu já atuava, que era o mercado corporativo focado em líderes. Então você está me dizendo que o seu método é exclusivo, ele é seu. Isso. E isso é o que torna a coisa relevante e diferente. Ou seja, eu vivi, eu agreguei, eu verifiquei o que tinha no mercado. Eu acredito que eu conheço todos os cursos que existem na região, de coaching, de liderança, também passei por todos, para entender o que era bom e o que não deveria ser feito, que não traz resultados. E experimentei o sucesso. E aí, com base nisso, nós fomos modelando e criamos um método que hoje a gente chama de Leader Mind. Ou seja, é a mente inconsciente do líder. E aí, a partir daí, nós fomos criando cursos de formação de competências essenciais de liderança, usando programação neurolinguística, usando neurociência, usando hipnose, usando coaching, um conjunto de um monte de coisas. Olha, Marco, eu tenho que ser muito honesta com você. Como psicóloga e jornalista, eu tendo a ter uma certa, um olhar meio crítico para quem coloca... Como que eu posso dizer isso? Quem torna muito técnico aquilo que deve ser muito simples. Então, assim, muitas pessoas que conversam comigo, até em consultório, quando eu atendia, diziam assim, Maro, bacana da sua psicologia, da maneira como você trabalha com a psicologia, é que você não se apoia em pensadores, em escritores. Eu não vou ficar falando que foi que Freud disse, ou que fulano disse, ou que Beltrano disse, é o que eu acho, o que eu... fiz através da minha experiência. Perfeito. Eu sinto muito isso na sua fala, mas ainda assim eu acho que estamos longe de ser compreendidos. O seu processo de coaching, o seu treinamento e a sua competência para ele só pode ser entendida assim. Solta o vídeo. Você não vem comigo, tudo isso vai ficar.
TV Mais. Paixão por Ribeirão. A vontade de continuar é o que inspira. E você respira. Dentro de cada um existe uma incrível capacidade. E a cada passo, mais curta é a distância entre você e o desafio. Porque quando o corpo está em movimento, a saúde corre solta. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu acredito. Há 3 anos já. Muito legal, muito. Pra mim foi um incentivo. Te dá vontade, né? E você vê o resultado. Muito. Eu venho quase toda semana. Acho que se sentindo Isso é maravilhoso. Poder perder peso. Meninas, Super resultado. tipo satisfatório. Foi muito bom. De estria também. Muito bacana. 14 quilos. Sem dor alguma. Também emagreci muito, né? e você vê o resultado ali na hora, né? A TV Mais está presente no seu dia a dia, levando informação, entretenimento e muita diversão. Fique ligado em nossa programação diária e diversificada, aqui no canal 22. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta. Eu sei que você aproveitou bastante o vídeo que nós mostramos antes do intervalo comercial, mas deve ter ficado aí na sua cabeça, porque pode ter ficado também na cabeça de outras pessoas que eu já sei, já me disseram, de que de repente esse treinamento é só isso. É tipo joguinhos de diversões, motivacionais, essa coisa toda. Eu queria que vocês prestassem atenção, quando revirem o programa pela internet, na emoção que ele evoca. Porque assistindo e tendo passado por ela, eu começo a sentir vontade novamente de chorar e me sentir muito, muito acolhida, porque é um momento único de compreensão de si mesmo, de encontro consigo mesmo. Então, mais do que a parte divertida das brincadeiras, e tudo isso está trazendo um aprendizado para você. Então, antes de qualquer coisa, é preciso fazer aquela separação que o Marco disse. Existe o coaching pessoal, de sessão, que é que você vai e conversa com o seu coaching, como faria com um psicólogo, muito mais focado, obviamente, com outra abordagem, e o coaching de treinamento, que é esse. Se você não teve oportunidade, antes de julgar, faça, porque eu tenho certeza que você vai mudar de opinião. Marco, o Vitor quer falar comigo de novo? Vitor? Quero, juro que eu não vou mais encher o saco hoje, mas eu preciso falar aqui, mandar um abraço para quem está assistindo a gente também, a Gisele e o Matheus, e esse pessoal que eu estou mandando um abraço hoje, assim como eu e você. Esse é o pessoal que fez o curso do Leader Mind Extreme, o último que teve em Serra Negra agora, e como um depoimento pessoal, eu posso dizer que eu entrei uma pessoa e saí outra. Gente, eu levei um filho e levei outro para casa. Eu preciso cuidar disso em terapia. Eu queria saber o seguinte. Então já as pessoas em casa já entenderam como é que funciona. Nós nos reunimos nos seus treinamentos por 3 dias ou 2 dias e meio no total. E é uma série de dinâmicas que são aplicadas visando o crescimento pessoal. Perfeito. Esses meninos têm que papel? O que é ser um staff dentro de um treinamento como esse, Robson? Primeiro que é uma responsabilidade estar envolvido diretamente na transformação de pessoas, né? E também é uma satisfação muito grande, porque como você e o Vitor falou, a gente percebe e vê a postura, a fisionomia da pessoa a hora que ela chega no treinamento e totalmente transformada positivamente a hora que ela sai. Então isso é uma sensação assim que é indescritível, não tem valor. Quais são as características necessárias para ser um staff? Estou quase me candidatando. Primeiro, porque lá tem as brincadeiras, mas tudo tem a parte teórica que é pautada em coisas científicas, não é brincadeira inventada, né, e colocado pessoal. Então tem que conhecer da parte de emoções das pessoas, que lá trabalha muito com raiva, tristeza, alegria, para a pessoa saber no dia a dia lidar com essas emoções. Então é onde o Marco entra com a parte teórica, dando uma abordagem, falando sobre a mente consciente, inconsciente, e depois sim vai para a parte de brincadeira, porque é tudo mais fácil aprender brincando, né? Nossa, dessa forma, você tirou da minha boca. A pessoa, até por isso que criança sempre aprende mais, né? Quando é criança. Por quê? Porque está brincando. Então é bem descontraído, mas é tudo de forma bem séria. Coisa testada, a gente participa até como cobaia antes, né? Porque o Marco faz com a Josi, aí a gente vai treinar, né? Praticar para que ocorra tudo bem, tudo certo no treinamento e que a pessoa tenha o máximo de aprendizado possível. Peraí que está acontecendo alguma coisa no meu microfone?
Tá caindo da cadeira. Já vou voltar. Gente, esse é o microfone que eu uso, tá? Ó, vou voltar ele aqui pra trás, porque tava caindo da cadeira. O Bruno, mostra o Bruno. O Bruno tava lá, tá caindo da cadeira. Ele escondeu, olha lá, ó. Ele tá escondendo Menos agora. 100 pontos. Desculpa eu ter te interrompido, mas é que você viu que aqui ao vivo tudo funciona em torno do que a gente tá mostrando Quem lá. sabe faz ao vivo. Né? Quem sabe faz ao vivo. É uma boa colocação essa do Robson de falar da criança, porque muita gente pode imaginar que isso é uma brincadeira de criança mesmo. Que bom que imaginem isso. Sob o meu ponto de vista, Marco, me corrija se eu estiver errada, porque não existe outro momento de aprendizado, psicologicamente falando, mais apto, onde o ser humano está mais apto do que na infância. Né? Porque ele é uma tábua rasa. Qualquer coisa que você introjete, qualquer coisa que... O seu comportamento como pai e mãe, a vivência dele na escola, as brincadeiras que ele faz, a boneca que ele usa, o carrinho que ele empurra, tudo isso faz parte do aprendizado do ser humano na infância. Aí a gente cresce e emburrece. A gente aprende errado com vícios horríveis que a gente não consegue corrigir. Nesse momento só tem duas saídas para você. Ou você vai procurar uma ajuda que se aprofunde dentro das suas problemáticas, dos seus conflitos pessoais com a psicologia, ou você vai atrás de um coaching porque você quer focar em algum tipo de resultado que o coaching pode te dar muito mais rápido, obviamente, do que uma terapia ou do que um processo terapêutico. Mas tudo isso para falar com o Lucas, porque, Lucas, eu tenho uma pequena história para te contar. Certa vez eu estava assistindo um espetáculo de dança fora do país e eu tinha uma dificuldade muito grande de me comunicar, porque eu entendo inglês, mas eu não falo bem. E aí eu fico muito tímida quando tenho que me comunicar em inglês. E tinha uma moça ao meu lado, obviamente uma americana, assistindo o espetáculo. E ela fazia altas exclamações e blá, 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 blá. E, dado momento, eu percebi que, no intervalo, a hora que ela foi levantar, ela pegou uma bengala e saiu. Ela não estava enxergando. Ela era cega, ela era uma deficiente visual. E ela estava, assim, te juro, assistindo o espetáculo, literalmente, como se ela estivesse podendo ver, porque ela estava sentindo, ouvindo as músicas. Então, ela estava curtindo o espetáculo. Para minha surpresa, eu a abordei e ela, além de não me ouvir, óbvio, né? Porque ainda bem, porque eu falo muito mal o inglês. Foi aí que eu descobri que ela não podia me ouvir também. Fantástico. E eu falei, como assim? Uma pessoa deficiente visual e auditiva num espetáculo de balé e curtindo daquele jeito. Uhum. O que eu descobri, e já sabia, na verdade só reforçou, foi o aprendizado que ela tinha pelas vibrações da cadeira, do chão, a energia do público. Tudo isso a gente consegue linkar com esse aprendizado do treinamento de coaching, seja do Marco ou de qualquer outra pessoa. Qual é a relação da dança com isso? A relação da dança eu estou trazendo para mim, porque hoje a dança com o coach, ela para mim faz todo sentido. É como fazer as pessoas se transformarem, se divertindo, brincando, como o Robson citou. Uhum. Na minha área, eu ensino brincando. E aí você, além de estar cuidando da sua saúde, estar cuidando da sua mente, o coach na dança que eu quero implantar depois que eu for formado na área, eu quero que isso seja além da dança. Eu quero que a dança e o coach unam um com o outro. E a vibração que você falou, isso causa porque todo mundo nasce dançando, todo mundo tem dentro da gente. Sobretudo no Brasil, desculpa, eu não posso perder de fazer essa piada. Sobretudo no país, a gente dança todo dia. Literalmente. Literalmente. E a dança hoje está em todo mundo. Então, se eu com a dança consigo fazer que as pessoas se distraiam, tenham o seu momento, ela consegue se transformar junto com o coach. Então, o coach, além de trazer essa transformação, a dança também traz. Porque ela invoca felicidade, ela invoca dentro de você uma autoestima. É aquele momento assim de você trabalhar o dia todo, falar, nossa senhora, eu preciso de alguma coisa para ocupar minha mente, para tirar essa... Assim como a música, assim como a literatura, Perfeito. Assim como o teatro, todas as artes de maneira geral. O que é mais bacana a gente perceber, sob o meu ponto de vista, é que assim, comercialmente falando, tem um livro que faz muito sucesso, Marco, que chama O Corpo Fala. Obviamente todo mundo já ouviu falar. Sim. É um livro de autoajuda. Sim. E que faz muito sucesso e todo mundo conhece. E nesse livrinho, para criticar eu preciso ter lido e eu li, ele indica algumas posturas corporais que nós temos, por exemplo, que vão indicar determinados sentimentos ou pensamentos ou reações diante das outras coisas. Isso é uma balela, tenho que dizer.
Porque o corpo fala, sim, mas não do jeito que a gente imagina, não do jeito que a gente gostaria que ele falasse. Porque há coisas em nós que são incontroláveis. Há coisas que nós não conseguimos conter, porque são emoções puras, vindas de um processo mental das quais a gente não tem acesso, não sem ajuda. No coaching, na psicologia, essas coisas são acessadas e postas à tona, fazendo com que elas possam refletir. Então, possam se interagir. Então, me corrija, Marco, e acrescente, por favor, como funciona esse processo. É esse exatamente o caminho, porque é o seguinte, a linguagem que a gente trabalha é uma linguagem diretamente no inconsciente. É como se os nossos comportamentos, 5% deles a gente tivesse controle em nível consciente, 95% em nível inconsciente. Isso vai alterando ao momento que você vai fazendo uma expansão da sua consciência. Uma maneira de falar com o inconsciente é através de metáforas, como as crianças aprendem. Então, essa tua pergunta puxa com o gancho lá anterior. O nosso treinamento ele é pautado numa estratégia toda metafórica, onde eu crio uma estratégia lúdica, onde as pessoas brincam de mexer com as suas emoções, mas elas começam a se desarmar para todos os processos de crenças que travam as emoções, que poderia fazer com que elas se fechem. Talvez você tenha medo de falar em público e não sabe por quê. Talvez você tenha medo de lidar com dinheiro e não sabe por quê. Talvez você tenha traumas de infância e não sabe o motivo disso. Dentro do treinamento, conforme nós vamos evoluindo passo a passo esse processo, a linguagem que vai direto para o inconsciente, ele vai abrindo e vai destravando essas crenças, vai mexendo nessas crenças, criando estratégias de alterar o estado emocional das pessoas. E quando eu estou com o estado emocional alterado, é como se eu tivesse a chance de mexer diretamente num caminho neurológico e criar uma nova crença. E aí, na hora que eu crio uma nova crença, eu tenho a possibilidade de destravar aquilo que travava. Talvez, anos atrás, chegar para um rapaz desse, ou para um rapaz desse aqui, e dizer para eles assim, olha, no futuro, em 2015, vocês estarão numa TV dando depoimentos que vocês se transformaram em empresários. E quem conhece eles, família ou amigo deles que estão assistindo agora, há 2, 3 anos atrás, dariam risada da cara deles. Como é que eles foram capazes de fazer isso? Como é que esse rapaz montou uma escola de dança e hoje é reconhecido em Ribeirão Preto como um professor de dança de salão, que está unindo o coaching e fazendo isso de uma forma integrada? Como é que esse rapaz, estudando engenharia, montou uma empresa de tijolos ecológicos? Eu estou fazendo um jabá dele aqui da academia, porque eu não tinha falado que é dele ainda, esse estúdio de dança. Então, daqui a pouco eu falo melhor para você. E aí, esse rapaz montou uma empresa de tijolos ecológicos, é um negócio inovador no Brasil, já está começando a fazer feiras na região e fora, apresentando o produto deles, ou seja, existiam crenças que limitavam inconscientemente o sucesso deles. Mas na hora que eles ousaram acreditar na possibilidade do sucesso, e essa possibilidade se torna real, com técnicas, aí você vai destravando uma coisa e outra. E aí, na hora que eles participam como staffs, é como se eles fizessem o treinamento de novo, é voluntário, eles não ganham nada para fazer isso, ainda paga a despesa deles, eles pagam as próprias despesas para estarem lá, porque eles sabem que ao passo que eles transformam pessoas, eles são transformados. Muito bacana, porque ó, depois do intervalo, a gente tem que ir de novo, vou te interromper, mas depois do intervalo eu quero te falar de uma crença sua, uma crença absolutamente imutável. Sabe aquela? Aquela que você sempre acha que vai durar para sempre, que você é imortal, que você não vai ficar doente, que você não vai precisar de ajuda. Infelizmente isso não é verdade, desculpa, mas eu tenho uma boa notícia de verdade. Nós temos Unimed, esse é o plano. E aí depois do intervalo eu quero te contar como funciona esse plano. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já para acabar com essas limitações de crenças que você tem. Uma ajuda é sempre bem-vinda. A gente vai e já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A vontade de continuar é o que inspira. E você respira. Dentro de cada um existe uma incrível capacidade. E a cada passo, mais curta é a distância entre você e o desafio. Porque quando o corpo está em movimento, a saúde corre solta. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Eu acredito. Há 3 anos já. Muito
muito legal, muito. Pra mim foi um incentivo. Te dá vontade de... né? E você vê o resultado. Muito. Eu venho quase toda semana. Acho que se sentindo Isso é maravilhoso. Poder perder peso. As meninas Não tem resultado. tipo satisfatório. Foi muito bom. De estria também. Muito bacana. 14 quilos. Sem dor alguma. Também emagreci muito, né? E você vê o resultado ali na hora, né? A TV Mais está presente no seu dia a dia, levando informação, entretenimento e muita diversão. Fique ligado em nossa programação diária e diversificada, aqui no canal 22. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta, eu nem precisei te dizer qual era o plano, porque o plano já estava no nosso intervalo comercial. Nosso plano é Unimed, e Unimed é tudo de bom. Em Ribeirão é a única. Aliás, quando você entra em qualquer cidade do Brasil, você já vê uma placa lá. Fique tranquilo, aqui tem Unimed, Ribeirão também. A Unimed é seu cliente, não é, Marco? Com certeza, a gente tem 18 Unimeds. São 16 no estado e 2 fora que a gente atende e faz o Leader Mind dentro das Unimeds, é resultado fantástico. E Ribeirão? Ribeirão a gente está em processo ainda de negociação. A gente vai negociar porque Ribeirão precisa, nossa Unimed com certeza vai abraçar também mais esse sucesso. Olha só, sabe que bacana quando você está num processo de autoconhecimento, tudo que você mais quer é uma oportunidade para ter esse conhecimento à sua mão. Daí só tem 2 caminhos, ou você compra um treinamento do Marco e vai fazer, ou você faz uma longa viagem. E aí, quer? Então faz uma longa viagem bem mais perto da sua casa do que você imagina. Vá até a Livraria Cultura e escolha um livro, porque ler é tudo de bom. Eu fui e eu curti. Olha só, a primeira dica do Eu Curti de hoje é de 0 a 1, o que aprender sobre o empreendedorismo com o Vale do Silício. Tá aqui, ó. A primeira dica nessa capa azul céu, lindíssima, para você ler e me contar como é, lá na Livraria Cultura. A segunda é Alexandre Slivnik. Acho que é isso, o autor do best-seller O Poder da Atitude, com o livro O Poder de Ser Você. Ó, que bacana, transforme sonhos em resultados extraordinários. É aquele tipo de literatura que eu e o Marco já vínhamos mencionando e que, de repente, vale a pena você conferir, até para criticar, se for o caso. A terceira dica é de Joel Dicker, Os Últimos Dias de Nossos Pais, do mesmo autor da Verdade sobre o Caso de Harry Quebert. Não li, confesso que nenhum dos 3. Sabe por quê? Porque enquanto eles lançavam esses 3, eu estava focada nesse aqui, ó. Você pode ser líder do nosso convidado aqui, Marco Meda, do qual eu sou madrinha espiritual, emocional e leitora e super recomendo. Então, você pode ser líder. Onde a gente compra, Marco? Compra no nosso site, compra na Cultura, daqui um mês deve estar na Cultura aqui no Iguatemi já. Na Livraria Cultura? Isso, no nosso parceiro? Isso, já está alinhando com o Matheus. Olha só, você vai descobrir a fórmula do sucesso, você vai descobrir no próximo livro, não é isso? Aí. Mas aqui você vai descobrir como ser líder. Olha só, hoje os aniversários super rapidinho, porque eu tenho muita coisa ainda para falar para esses meninos e hoje esse é o último bloco. Então vamos lá, hoje aniversaria José Roberto Gomes de Paula, que me segue no Facebook, eu não o conheço, eu imagino, mas na verdade eu não imagino nada sobre ele, eu só sei que ele é uma pessoa muito amável e me dá bom dia todos os dias. Feliz aniversário, que Deus o abençoe e que te conserve assim comigo todas as manhãs no meu Facebook, porque me dá muita alegria. Amanhã, aniversaria Regina Batista, uma escritora aqui de Ribeirão, muito bacana, já esteve aqui no programa Feliz Aniversário. Larissa Venâncio, aquele mulherão, loira, poderosa, linda, já esteve aqui no nosso programa também, Feliz Aniversário. Eduardo Santos, que é do Colégio Pessoa de Franca e que também me segue no Facebook, aniversaria. Parabéns, querido, feliz aniversário. Na quarta, Silvia Moraes, da Moraes Cursos, da Moraes Treinamentos, que me fez um convite que me deixou extremamente lisonjeada na semana passada para palestrar em um dos seus treinamentos para gestores de RH. Fiquei muito feliz. Obrigada, Silvia. Feliz aniversário para você e muito sucesso aí para sua empresa. Na quinta-feira, Cuca Frossardi, minha amiga querida, feliz aniversário para você. Na sexta, Nathalie Castanheira, que acabou de receber um título de fisiculturismo, ou de não sei exatamente qual é a modalidade que ela pratica, mas que ela está fazendo um sucesso e está linda de viver. Feliz aniversário, continue linda e ganhando bastantes prêmios para nossa cidade, tá bom, Nathalie? No domingo, Rita Aparecida, doce, querida, minha amiguinha do Facebook, que eu amo tanto. Mihail Paulenko, meu personal training, meu gringo querido,
querido, meu uruguaio favorito. Feliz aniversário, querido. Também André Rauli, fotógrafo, já esteve aqui no nosso programa. Edinho Luiz, que já foi meu editor lá na rádio da UNAERP, quando fazia ainda a faculdade de jornalismo. E, para o final, e não menos importante, muito ao contrário, uma personalidade muito importante para mim e para muita gente aqui nesse estúdio, nesse momento, aniversaria nesse domingo. Paulo Henrique, Dr. PH Henrique de Oliveira, nosso querido pai da Isabela, marido da Luciana, meu advogado, gente muito boa, pai da Gabriela, lógico que eu vou falar, nossa família estendida, né, Meda? É isso aí. Então, feliz aniversário, PH, eu amo você muito, amo muito a sua família, obrigada por me fazer, deixar com que eu faça parte dessa sua família, que é muito linda, e por me defender em tantas causas. Mentira, gente, eu nunca precisei que ele defendesse de causa nenhuma, ele é um advogado meu do coração para causas muito simples. Vem comigo, porque agora, só para encerrar, tem uma pergunta que eu acho que a gente já respondeu, mas vale a pena ser lida. Leandro Nadalin, acho que é, ele disse, em um ambiente corporativo, Meda, o quanto as crenças limitantes de outra pessoa influenciam no nosso sucesso. A gente já respondeu isso, mas dá para... Dá. Se você não tomar cuidado com os seus pensamentos negativos e com suas crenças negativas, influencia sim. Tanto é que quando nós escrevemos a fórmula, ela é dividida por conta disso. Se você não cuidar das crenças e deixar o ambiente te influenciar, você é jogado para baixo e isso daí pode te atrapalhar profundamente. Então você tem que estar muito claro do teu foco, da tua missão, do teu propósito, para não deixar que o ambiente comece a criar estratégias de te levar rumo ao fracasso. Tá, e o coaching obviamente pode te ajudar. Alavanca. Nesse suspiro, eu vou fazer logo o nosso sorteio, porque eu te prometi um livro e eu vou dar. Você, ó, sortudo, que tá aqui, ó, já tá na minha mão. Você que ligou para cá, ai meu Deus, eu fico tão emocionada todas as vezes, ó, Ione da Silva. Ione, você é muito sortuda, joga na Loto. Loto? Já existe Loto ainda? Ou Loto, ou Cena, sei lá, joga alguma coisa que você vai ganhar. Os 4 últimos números, 3823, é a sortuda que ganhou um livro da Livraria Cultura. Não é esse? É o do livro do Marco? Ah! Marco, você está dando um livro para a gente sortear, é isso? É isso aí. Então, ó, o Você é Líder é seu, Ione. Pode vir buscar aqui no estúdio do programa, que ele já está reservado, é seu. Esse ninguém te toma. É porque o meu não trouxe, é meu e está em casa. Bom, vamos aproveitar esse último minutinho aqui nosso do programa, porque eu quero saber mais detalhes, bem rapidamente, sobre a sua empresa, que já é um sucesso, o resultado desse treinamento. Como é que ela chama? Tijolos... I9 Construindo, é uma fábrica de tijolos ecológicos. Como é o nome? I9. I9 Construindo. Que nome curioso, bonito. Bem curioso. E faz tijolos ecológicos. Que raio é isso? É um tijolo, ele é ecológico porque ele não queima, né? O processo de cura dele não é com queima, ele não extrai argila da beira do rios e lagos. Então, tudo isso faz com que ele seja mais ecológico. E é tudo que você vai dizer porque a fórmula é de família, é isso? A receita de família ele não passa? Não é solo e cimento, ele é prensado, né? O processo de fabricação é prensado e a cura é através de água, e água reaproveitada da chuva, então ajudando o ambiente de ponta a ponta. Gente, que bacana! Como é que eu faço para saber mais a respeito da sua empresa? Tem um site? Tem o site, é www.i9, o 9 é o número, né? Mostra aí na camisa dele como que é, porque as pessoas www.i9construindo.net. E tem a página no Facebook, que é I9 Construindo. Lá tem bastante imagens, vídeo de obras. Bastante detalhes. Legal, quando eu fizer um programa sobre meio ambiente, vou te convidar aqui, porque é uma bandeira que eu quero empunhar. Aliás, hoje é dia de conscientização da violência contra o idoso. Já falei o suficiente no meu Facebook, você sabe o que eu penso. As velhinhas e as crianças estamos nos extremos da minha predileção. Então seria legal que a gente cuidasse dos jovens que nós fazemos hoje e do que nós somos, para que nós não tenhamos o mesmo futuro que os que têm hoje, os idosos de hoje estão tendo. Valeu o recado? Então, combinado. Quero saber do corpo a corpo, esse estúdio de dança, que é fruto desse sucesso, é um sucesso fruto desse treinamento também. Perfeito, é isso mesmo. E é sua? É minha. Onde fica? Ela fica dentro da faculdade USP. Eu estou lá de segunda... Você é metido, gente! Jura? O coach proporciona você desenvolver você e faz você ter capacidade para criar isso. Que tipo de dança eu aprendo lá? Você aprende samba rock, é uma modalidade muito interessante. Samba de gafieira, você aprende forró universitário e você aprende a lidar com o corpo.
Muito bacana. Ó, telefone de lá. Posso dar esses números aqui? Deve. 3964-3514 é um deles. E tem um celular, 991758189. Do corpo a corpo para você. Lá na USP, gente, muito bacana. Marco, quero saber dos treinamentos. Quando é que eu vou ter o próximo e quando é que as pessoas vão poder fazer? Seguinte, todos os próximos serão em Serra Negra. Nós estivemos lá semana retrasada, fizemos a turma que você fez. Eu permaneci lá mais uma semana, de férias com a família. Assinamos os contratos todos para 2015, 2016 e 2017. Está fechado todas as datas. Para esse ano, na cola que a Josi mandou para mim, o Meda Leader Coach, que é o curso de formação de coaching, vai ser lá um intensivo de 6 dias, de 12 a 16 de setembro. Depois nós temos de 23 a 25 de outubro o Leader Mind Challenger, que é uma versão nova, é o nível 3 do treinamento. Que é o que eu vou fazer. Que é o que você vai fazer também. Tá. E o que você fez, ele volta a acontecer em dezembro, 11, 12 e 13 de dezembro, que é o Leader Mind Extreme. Seguinte, todas essas informações você pega no site? Leadermind.com.br. E aí, se você tem uma empresa, se você quer pessoalmente procurar isso tudo, você também pode procurar, que vai saber detalhes todos aí no seu site. É isso? Aí, perfeito. Bom, então já acabamos, temos que encerrar. Eu queria te lembrar que você pode levar o seu animal para ter um tratamento de autoconhecimento, sabe onde? No Pet Brasil. Vá lá, porque é onde eu levo meus cachorrinhos, você vai ficar muito feliz. O programa de hoje é inteirinho dedicado a Maria Clara, filha do Alessandro Zieri e da Karina Polidoro, que me deram essa alegria nesse final de semana de uma menininha novinha que nasceu querida, para que eu possa chamar de neta. É praticamente uma netinha. Amo vocês. Quero estar com vocês na semana que vem, se Deus quiser, com mais um tema que eu sei vai fazer você ir rumo ao sucesso. Muito obrigado pela companhia. O Sexo Arroz Internet volta na semana que vem com você, com a sua conivência, como sempre. Até lá.